Olá, boa tarde a todos. Eu sou Fernanda Freire, sou médica pediatra aqui em São Paulo, também sou alergista. Escrevo o site seupediatra.com, onde coloco alguns textos sobre o desenvolvimento das crianças, sobre a saúde, sobre doenças, vacinas, sobre comportamento, tem um pouquinho de tudo lá no site. Então, quem quiser entrar em contato, quem ficar com alguma dúvida, quiser conversar, entre lá no site, entre em contato através do site, pode escrever um e-mail. Resolvi falar para vocês sobre o desenvolvimento dos sentidos, porque eu acho que é um assunto pouco abordado, né? A gente sempre trabalha muito a questão da visão, todos os pais perguntam o que o bebê enxerga, como ele está enxergando, o que o bebê escuta, mas a gente escuta pouco sobre os outros sentidos, sobre como estimular os outros sentidos, como eles se desenvolvem e como favorecer o desenvolvimento deles. Quando a gente fala em estimular o bebê, ninguém está falando em colocar em academia, em fazer treinamentos direcionados, nada disso. Quando a gente fala estimular, a gente quer dizer interagir com o bebê. Então, ter uma conduta mais ativa diante do bebê, de estar interagindo com ele e de não deixar o bebê ali só quietinho no canto. É claro que todo mundo precisa de momentos de paz, de estar tranquilo, mas principalmente no início da vida, o bebê ele depende muito da mãe, ele quer muito essa interação com a mãe, e conhecer os sentidos ajuda a fazer essa integração do bebê no novo meio, a tranquilizar o bebê também. Você tendo ciência da importância dos outros sentidos, vai facilitar muito na integração desse bebê. Começando então pela visão, a visão ela se desenvolve na gestação, os olhos começam a abrir e fechar por volta de 25 semanas da gestação, e ao redor do 7º mês a gente já percebe, através dos exames, que o bebê percebe quando tem uma luz no ambiente externo, quando está em ambientes iluminados, por exemplo. A gente, através dos exames, vê que o coração dele acelera. Então, os olhos já são capazes de captar essa luz. Mas a visão é um dos sentidos que é menos desenvolvido, porque ele não tem tanto estímulo igual aos outros sentidos dentro da barriga. Então, ele vai nascer ainda, o olho já está bem desenvolvido, mas o sistema nervoso ainda não é maduro o suficiente para projetar a imagem, então ele nasce enxergando muito mal. No primeiro mês, ele vai enxergar mais são vultos, sombras, enxerga principalmente o rosto da mãe, por isso é muito importante a amamentação, de estar ali pertinho com o bebê, de estar trocando olhares com o bebê. Isso ajuda muito no desenvolvimento da visão. Ele vai enxergar mais os contrastes das cores, né? Então o preto, o branco. Aí ao redor do 2º mês já começa a melhorar um pouco a noção das cores. Depois, com 3 meses, ele já consegue ter uma noção mais de profundidade, de localização do objeto, do formato. E em torno do 6º mês, 8º mês, a visão dele já está bem desenvolvida, está próxima da do adulto, mas ainda vai continuar se desenvolvendo até os 4 anos, mais ou menos. Depois até o 9º, 10º ano, ainda tem aí um tempo de maturação. Então é muito importante a gente saber disso, do desenvolvimento do bebê, porque se a gente tiver que fazer alguma coisa, se a visão não estiver muito desenvolvida, precisa ser diagnosticado nesses primeiros anos para a gente poder interferir e ajudar no desenvolvimento da visão. Por isso também é muito importante o teste do olhinho, que é feito ainda na maternidade. É um exame muito simples, na verdade é só uma luz que a gente coloca no olho do bebê e tenta enxergar o reflexo. E ele serve para ver se não tem nenhum obstáculo atrapalhando o olho de projetar a imagem, né? Se não tem nenhum obstáculo impedindo a luz de entrar nos olhos. Então ele serve para diagnosticar catarata congênita, glaucoma congênito em alguns casos, retinoblastomas, que são os tumores intraoculares. Ele serve para fazer esses diagnósticos de maneira precoce que possam fazer o tratamento adequado. Também é muito importante saber quando procurar um especialista, né? Então, aquele bebê que fica lacrimejando muito, que o tempo todo está escorrendo lágrima, tudo, precisa ser avaliado. Aquele bebê com conjuntivite também, alguns casos de conjuntivite precisam ser avaliados pelo especialista, pelo oftalmologista.
Quando tem a pupila branca, que é o caso no teste do olhinho que a gente vê, também quando tem estrabismo, então o estrabismo ele pode ter um estrabismo temporário, porque não coordena muito bem os músculos nos primeiros meses de vida, mas não é um estrabismo fixo, né? Então, se é um estrabismo, o olho fica torto o tempo inteiro, ele já precisa ser avaliado pelo oftalmologista desde cedo. E também é importante lembrar que no segundo ano de vida, toda criança precisa ser examinada pelo oftalmologista para saber se está tudo certo, exatamente pelo que eu falei, pela questão do desenvolvimento da visão. Se tiver alguma coisa diagnosticada nesse início, a gente consegue fazer um tratamento porque a visão ainda não está totalmente desenvolvida. Atividades que ajudam a estimular a visão. Então, no primeiro mês, principalmente aqueles objetos que se movimentam, então pegar os brinquedinhos e mostrar para o bebê de maneira mais perto, o mobile do berço também, que fica se movimentando, objetos que tenham contrastes de cor, que ele possa notar mais. Depois, conforme o bebê vai crescendo, vai sentando, é legal mostrar as fotos, mostra as fotos da família, para ele reconhecer o rosto, bastante livros, então nos livros aí você consegue diferenciar bem as cores, os objetos, consegue ir estimulando também o bebê a gostar de livro, que é muito importante desde cedo já ter esse contato com os livros. Em relação à audição, então, quando o bebê vai começar a escutar, com 7 meses de gestação, ele está ouvindo muito bem, então ele consegue diferenciar os sons, tem o som da mãe, tem o som do coração, o som dos vasos, e também consegue diferenciar o som que vem do ambiente externo. Então, é importante contar bastante história, cantar para o bebê com a sua voz mesmo, repetir trechos de músicas que você gosta, que você vai usar depois do nascimento também. Isso tudo vai ajudar a tranquilizar o bebê depois do nascimento. Depois do nascimento, então ele já nasce escutando muito bem, ele reconhece a voz da mãe, vai conhecer a voz do pai, e ele vai só aperfeiçoando a audição. Então, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai localizando o som, vai olhando em direção ao som, vai sabendo de onde está vindo. E a audição é muito importante. Como a visão é pouco desenvolvida, a audição é o que vai mais tranquilizar o bebê quando ele está fora da barriga. Então, tocar esses trechos das músicas que você usou durante a gestação, sempre preferir músicas calmas. Conversar bastante com o bebê, daquele jeitinho que a gente falou, para poder também estimular a visão, então com o rostinho perto, para ele poder estar vendo. Isso tudo vai acalmar o bebê. Então, em relação às atividades que a gente pode fazer para estimular a audição do bebê, tem muitos livros que tem sons, tem músicas que sejam mais suaves, mais tranquilas, e sempre volume muito baixo, isso é muito importante também. Tem os sons naturais, tem aulas de musicalização, se você quiser já depois dos 6 meses, já levar o bebê para fazer alguma atividade, ou fazer dentro de casa mesmo. Aquelas coisas com garrafas, de colocar alguma coisa para fazer barulhos, mostrar para ele as diferenças do barulho. É interessante também mostrar os barulhos da natureza, então se vai em algum lugar, tem passarinho cantando, presta atenção que tem água correndo do rio, então prestar atenção quais são os sons do ambiente quando o bebê for maiorzinho, que você já estiver levando ele em diferentes lugares, sempre reparar nisso e tentar ter um minuto que a gente fica em silêncio e que a gente está prestando atenção nos sons que estão acontecendo ao nosso redor. Isso também ajuda bastante, favorece bastante o desenvolvimento da audição. Em relação ao tato, então aí a gente já entra nos sentidos que são menos explorados, né, mas que é super importante no início da vida, porque como não tem a visão, tem só a audição, e o outro sentido que vai ajudar o bebê vai ser o tato. Então o tato ele vai surgir logo no início da gestação, com 7 semanas, já começa o desenvolvimento, ele já começa a sentir algumas partes do corpo. Em torno de 4 semanas ele já consegue sentir o estímulo externo, né? Então aquele carinho que faz na barriga, de passar a mãozinha nele, aquele monte de gente que coloca a mão na barriga para ver se o bebê vai chitar, ele já consegue sentir esses estímulos externos. E após o nascimento o tato está muito bem desenvolvido, ele pode ser muito explorado,
principalmente naqueles primeiros meses que o bebê tem mais a cólica, então fazer bastante massagem, ter bastante o contato do toque da pele com a pele durante a amamentação também, isso é muito importante. E ele vai ter a fase oral, então quando ele começar já a pegar os objetos, dos 4, 5 meses, ele começa a pegar as coisas com a mão, ele vai começar a levar tudo na boca. É uma fase importante também, porque ele está descobrindo os objetos, ele vai descobrindo isso também através da boca. Então, estimular o tato da criança é muito importante para no futuro ter o contato com os alimentos, de saber a textura, de conhecer as diferenças. Isso vai favorecer muito no desenvolvimento da criança. As atividades, então, tem muitos livros que tem as coisas para a criança tocar, né? Tem as diferentes texturas. Fazer atividades também na natureza, depois quando a criança já está maior, de tocar a terra, de tocar a árvore, de tocar as folhas, ver quais são as diferenças, né, que você sente, tentar descobrir as coisas também de olhos fechados, é umas brincadeiras que também são boas de fazer. Outra coisa que estimula bastante o desenvolvimento do tato são as artes, então fazer pintura, você pode fazer pintura, pode fazer com tinta, depois pode usar objetos para poder fazer as pinturas. Isso tudo trabalhando também o tato, estimulando. Massinha ajuda muito a estimular o tato também. E também a comida, né? Então, quando vai fazer a introdução alimentar com 6 meses, decidir a forma que vai ser a introdução alimentar, se vai ser o BLW, se vai ser a tradicional, se vai ser uma mistura, isso você decide com o pediatra que está acompanhando. Mas é muito importante a criança poder tocar a comida, sentir a textura, né? Isso daí vai favorecer que ela tenha uma alimentação mais diversificada no futuro, e não seja tão restrito. Então, deixar que pegue, deixar que coloque na boca, tudo, sempre com segurança e bem orientada. E o paladar então, também já se desenvolve na gestação, no início. Com 3 meses eles começam a desenvolver as papilas gustativas, com 4 meses você já consegue distinguir os sabores, então mesmo dentro da barriga é importante a mãe ter uma alimentação bem variada, comer de tudo, comer as coisas saudáveis, comer as frutas, os legumes, ter uma alimentação bem saudável para que o bebê vá se acostumando com esse tipo de alimentação também. E durante a amamentação também isso é igual. Então a alimentação da mãe influencia muito no sabor do leite. É importante você tentar passar um pouco dos hábitos saudáveis já desde a amamentação. Isso também é muito importante. E depois, quando o bebê começa a alimentação, deixar que ele prove as coisas, mas a gente sempre fala que a preferência do paladar infantil, ele vai sempre preferir o doce. Então, a gente evita os doces, evita qualquer tipo de açúcar até os 2 anos de idade, para que ele possa ter um conhecimento dos outros sabores, né? Então, preferir as frutas sempre, porque as frutas já são doces, a gente não precisa adoçar nada. E não precisa dar as outras coisas, né? E aí a gente vai diversificando a alimentação, vai pegando gosto também pelo salgado, gosto pelo doce natural, que é da fruta, e sabendo diferenciar as coisas. Então, deixar o bebê sempre provar um pouquinho de tudo. E como eu falei, dependendo da forma que vai ser a introdução alimentar, isso você vai discutir com o pediatra, mas sempre preferir também separar um pouco os alimentos para que ele possa diferenciar um alimento do outro através do paladar. Isso é muito importante para ter uma alimentação mais saudável, mais balanceada no futuro, para não ser aquela criança que quer comer sempre só a mesma coisa, que não gosta de nada. Isso a gente consegue evitar trabalhando desde o início. Então, em relação às atividades, é isso que eu falei, a introdução alimentar, o jeito que vai fazer, tentar separar os alimentos para que ele possa diferenciar um do outro, ter o hábito de provar as coisas, né? Então depois já quando ele é maiorzinho, já ir estimulando ele a provar, não falar que não gosta, sempre provar antes de falar que não gosta. E também algumas brincadeiras que você pode fazer com comida, faz uma salada de fruta e a criança tem que descobrir que fruta é de olho fechado.
também são algumas atividades que podem ajudar a estimular o paladar. E o olfato, que também é um sentido pouco explorado, mas que é muito importante para os bebês pequenos. Então, no 6º mês ele já vai desenvolvendo, no nascimento ele tem o olfato muito desenvolvido, ele vai reconhecer a mãe pelo cheiro. Então, é muito importante também ter esse contato para ele poder se adaptar ao meio externo, porque é um cheiro que ele já está acostumado, então isso vai tranquilizar o bebê. Então, igual a audição, igual o tato, precisa ser explorado, porque a gente tem pouco da visão no início. É um sentido muito importante. E o mais importante nesse início da vida, mais do que a gente não precisa estimular, porque os estímulos são naturais, a gente precisa evitar. Então, evitar sempre cheiros fortes, perfumes, com bebês muito novinhos, e evitar as pessoas que fumam, né, que têm contato com o bebê. Quando chegar em casa, a gente recomenda trocar de roupa, tomar banho, porque não adianta só fumar fora de casa, né? O cheiro a gente carrega na roupa. Então, se alguém fuma, que tem contato com o bebê nos primeiros meses de vida, principalmente, precisa trocar de roupa, precisa colocar uma outra roupa quando chega em casa para ter contato com o bebê, porque o cheiro do cigarro está muito relacionado com a síndrome da morte súbita do lactente também, e um dos jeitos de evitar é propiciando um ambiente para o bebê que seja mais saudável, que não tenha cheiro de cigarro, nem diretamente nem indiretamente através da roupa, como eu falei. Em relação às atividades do olfato, então quando vai para parques, vamos sentir o cheiro da terra, vamos sentir o cheiro das flores, vamos sentir o cheiro da grama, pegar as coisas, cheirar. E sempre também, quando vai comer, cheirar os alimentos, isso também é bom, né? O que tem cheiro, isso cheira o quê? Aquele outro alimento tem cheiro de quê? Então, diferenciar um do outro também vai favorecer na alimentação. E também você pode fazer essa brincadeira com ambientes. Então, vai visitar um outro lugar, vai visitar uma outra casa. Então, sempre prestar atenção no cheiro do ambiente. Isso ajuda muito no desenvolvimento do olfato. É isso que eu queria falar para vocês. Então, ter a noção de que a gente tem mais sentidos do que só a visão e a audição, que a gente também pode tocar, que a gente também pode provar, que a gente pode cheirar. Então, provar o ambiente, provar o mundo através dos outros sentidos, favorece muito para o desenvolvimento da criança, favorece para o desenvolvimento de hábitos saudáveis na alimentação e na vida. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, quiser fazer perguntas, estou lá no site também. E é isso. Muito obrigada. Um beijo para todas.